o Senhor abençoe a sua vida. Falei com o Marquinhos agora você senta lá no teclado e faz um fundo. Porque quando ele prega eu faço fundo para ele, né? Agora ele faz o fundo lá. Queridos, que felicidade estarmos esta noite debaixo dessa notícia tão boa. A partir de segunda-feira, prepara as canelas, que a igreja está voltando com muito mais força. Não pense que a igreja ficou parada, não. O reino continua em movimento. E nós vamos entrar, como diz o pastor Márcio, agora é com o pé na porta mesmo. Então se prepara, porque algo de Deus está vindo sobre a sua vida ainda mais forte. O livro de João, capítulo 21, sem delongas, essa noite, para nós sentarmos à mesa e comermos, depois de um momento de adoração como esse. João, capítulo 21, e eu fico muito feliz, porque o Espírito testifica no nosso coração. Ontem eu trouxe essa mensagem ali na igreja em Juruáia e o vídeo acabou falhando, mas Deus falou tão forte comigo nessa palavra. E quando é hoje à tarde eu recebo uma mensagem da pastora Angélica dizendo: olha, traz a mensagem dessa noite. Meu coração já estava fervendo já. E em nome de Jesus Cristo eu sei que o Senhor vai falar com você essa noite. Queridos, João capítulo 21, diz assim o texto sagrado a partir do verso 1. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. E então disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra senão quase 200 côvados. E saltaram em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. E disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que eram o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que todos estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tomou a perguntar-lhe a segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E então ele disse: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Essa noite é noite de nós sentarmos à mesa. E como eu disse ontem nesta palavra, essa mensagem é para alguém que é indigno. Essa mensagem tem um destino certo, mas é para alguém que acha que é indigno e que não pode mais sentar à mesa. É bem verdade que o único momento em que nós somos confortados na nossa vida e não passamos por frustração é no momento em que estamos no ventre da nossa mãe. É um lugar aconchegante, é um lugar onde ninguém nos toca, é um lugar onde nós nos alimentamos, parece que automaticamente. O útero materno, ele nos acolhe de tal maneira a um momento em que nós somos guardados e protegidos. E é engraçado isso, porque nós não estamos acostumados com frustrações neste momento. Mas basta um fôlego de vida que nós precisamos estar preparados para frustrações. Mas como vencer a frustração? E em nosso coração reconhecer que Deus é aquele que conhece o coração e pode nos tirar de toda a frustração.
Nós não estamos preparados para estarmos frustrados, porque todas as vezes que acontece alguma coisa na nossa vida que frustra a nossa fé, nós nos entristecemos, muitas vezes paramos de caminhar por um momento, muitas vezes nós desanimamos da caminhada, queremos voltar atrás. E por que eu quero fazer uma analogia com o útero materno? Porque quando nós estamos ali guardados, é tudo muito tranquilo, chega um momento que começa a gerar um desconforto no útero da nossa mãe. Contrações vão acontecendo, de repente o neném que está lá dentro, ele escorrega. E lá dentro o barulho é menos, não tem luz, ele está guardado, os seus olhos estão guardados, os seus ouvidos também, porque ali ele está protegido. E então começam-se contrações, vai dando um desconforto, quando de repente escorrega, aí ele tem o contato com o ambiente de fora, é gelado, o barulho aumentou, a luz aumentou, e se não bastasse isso, o médico levanta, você está ali peladinho, ele pega e pá na sua bunda. E você já começa nessa vida chorando. Você começa um novo viver já chorando, gritando, esgoelando. E então você tem que estar preparado para se frustrar. Que maneira de nascer, hein? Muitos têm a marca até hoje nas costas, não é assim? Então deixa eu te dizer uma coisa. A partir desse momento nós estamos sujeitos a vitórias, fracassos, decepções. E aí tudo que você começa a fazer é embaixo de dor. A criança não sabe falar. Aí ela vai pedir alguma coisa, ela vai dizer que está um desconforto, o que ela faz? Chora. Aí depois ela cresce um pouquinho, ela aprende a falar, mas se acontece alguma coisa de errado, a mãe vem e faz o quê? Bate. Aí você começa a entender que nem tudo é do jeito que você quer e que você precisa aprender. E para aprender a andar, como é que faz? Começa gatinhando. E aí depois vai dar um passo ou outro, o que faz? Cai. Quando cai, rala o joelho. Quando cai, machuca. E você vai começando a ter algumas frustrações na sua vida. Aí vem o primeiro amor, a primeira paixão. E aí você vai entendendo que você vai se frustrando. Uma hora é com o trabalho, uma hora é em casa, uma hora é na família, uma hora é na igreja. Isso é corriqueiro da nossa vida, porque também nós precisamos aprender a perder. A nossa geração de hoje, ela está sendo um pouco sufocada porque eles não aprenderam a perder. A gente antes tinha que esperar, não era assim, querido? A gente é a geração que esperava muito mais. Eles não, já é tudo pronto, é tudo rápido. A gente, para mandar uma carta, tinha que ter o trabalho de escrever, colocar no envelope, selar a carta, mandar, esperar 2, 3 dias para chegar. Essa geração, ela manda um WhatsApp, você fez aqui, caiu lá e pronto, acabou. A gente tinha que esperar uma coisa, deles é rápido. A gente ia fazer pipoca, a pipoca demorava. Para eles não, põe no micro-ondas, coloca 5 minutos, a pipoca está pronta. Não aprenderam a ter frustrações. E os pais que passaram tudo lá atrás, eles começaram a fazer o quê? Proteger os filhos, dizendo assim, ele não vai passar o que eu passei. Então não é acostumado a passar por dor. Só que isso começa a tomar uma dimensão na nossa vida quando nós olhamos para a nossa vida espiritual, porque a gente começa a servir a Deus. E no primeiro momento, quando o crente ele chega no primeiro amor, ele acha que a vida dele vai ser só aquilo. Lembra quando você começou na tua caminhada? Lembra a primeira vez que você aceitou Jesus no seu coração, a tua primeira semana de crente? Você olhava e falava assim, eu sou imbatível, eu vou para o monte, eu vou para a igreja, eu não vou faltar do culto, eu oro, eu acordo de madrugada, se fosse preciso a gente queria parar a procissão na rua, não era assim? Deus parece que falava com você tão audivelmente, você olhava e falava assim, olha ele falando comigo, eu senti, você chorava, você clamava. Só que aí vai passando um tempo, você vem para a igreja, é o lugar que te acolhe, é o lugar que te abençoa. Você vai confiando em pessoas, mas de repente você começa a ter alguns desconfortos que é para o nosso crescimento. Porque entenda uma coisa, o crente, ele vai aprendendo com as suas dores, com as suas dificuldades e vai ficando mais forte. Mas de repente, a gente começa numa guerra interior dentro do nosso coração. Porque a gente começa a entender da palavra de Deus e a gente quer agradar a Deus, mas de vez em quando a carne fala mais forte. Você assistiu o desenho do Pica-Pau? O Pica-Pau vai tomar uma atitude, ele vai tomar uma decisão, aparece o quê? Um pica-pau no ombro dele. Vestido de que jeito? De anjo. E aparece um outro pica-pau vestido do quê? De diabo. E aí fica um puxando o outro, faz o certo, faz o errado, faz o certo, faz o errado. E essa noite eu quero pregar para você que muitas vezes se acha indigno de assentar à mesa, ou talvez você, nesse período de pandemia você está afastado dele, ou nesse período de pandemia parece que esfriou a tua fé, e quando você precisou tomar uma decisão na sua vida ou fazer alguma coisa, ficou ali, a carne e o espírito lutando, mas houve uma hora que parece que a carne venceu, e você pelo seu compromisso com Jesus olhou e falou assim, agora Senhor, o que eu vou fazer?
E quando a gente peca, a gente se sente sujo. Pelo menos era para ser assim, né? Quando Adão e Eva pecam, a Bíblia diz que então Deus descia 6 horas da tarde para estar ali em comunhão com eles. Todo dia Adão e Eva talvez esperavam naquele horário, mas no dia que eles pecaram, o que eles fizeram? Esconderam. E é assim que acontece com a gente muitas vezes. Paulo vai dizer isso: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal esse fica remoendo dentro de mim. Só que a gente acha que isso é só para os outros e às vezes não para nós, e nos autocondenamos. E isso muitas vezes nos tira da presença de Deus. E aqui nós estamos diante de uma palavra onde nós encontramos os discípulos teoricamente frustrados. O mestre foi arrancado deles. Jesus estava dizendo, preparando o coração deles. Mas parece que naquele momento uma surpresa toma conta do coração deles. Jesus então se vai, mas aqui já era a 3ª vez que ele tinha aparecido, mas eles ficaram, ficamos sem um mestre. Mas note que o texto está dizendo para nós aqui, que Jesus aparece para eles, e foi assim, estavam os discípulos reunidos. Aí o texto vai dizer assim, que um dos discípulos falou: eu vou pescar. Quem foi ele, igreja? Pedro. Então Pedro fala assim: eu vou pescar. E por que Pedro foi pescar? Porque ele era um pescador. Temos um Sherlock Holmes aqui essa noite. Mas note o que? Quando Jesus chama Pedro, o que Pedro está fazendo? Pescando. E agora eu quero trazer uma curiosidade para você. Se você já leu esse texto em Mateus, em Marcos, em Lucas, parece ser um texto diferente. Sabe por quê? Mateus, ele vai trazer uma palavra dizendo o seguinte: e então Jesus está passando na orla da praia. Então ele olha e vê Pedro e André, que faziam o quê? Lançavam as suas redes. Então Mateus vai dizer o seguinte: Pedro, André, vinde após mim. Diz que eles deixam tudo e vão. Um pouco mais adiante, ele encontra Tiago e João. Aí o texto vai dizer o seguinte: que eles estão lavando e consertando as redes. Então ele chama, aí o texto vai dizer o seguinte: que então Tiago e João deixam o seu pai, os empregados, e vão seguir Jesus. Mateus fala assim, Marcos fala da mesma maneira, mas Lucas, ele traz uma riqueza de detalhes nesse texto. E a teologia vai dizer 2 coisas nesse sentido, que é como se Jesus tivesse chamado 2 vezes. Jesus chamou, eles foram, mas no outro dia voltaram a pescar. É uma vertente teológica, mas eu quero ficar com as palavras de Lucas essa noite, porque Lucas diz o seguinte: que Jesus está andando pela orla da praia e a multidão espremia ele. E então ele vê 2 barcos. Quantos barcos? 2. E aqui eu já quero começar a ministrar sobre a sua vida. Em meio a uma praia grande, uma orla grande, haviam muitos barcos. Não é possível que só tinham 2, mas Jesus naquele dia tinha endereço certo. E eu quero que você levante sua mão essa noite, que eu quero profetizar sobre a sua vida. Não importa quantos barcos tenham, Jesus te vê de forma individual. Quando ele tem um propósito, ele vai te lançar para esse propósito. Ele diz que viu 2 barcos, e essa noite, quem sabe, não é o seu barco que ele está vendo, e ele está dizendo: me empresta o barco, que milagre vai acontecer. E aí o texto vai dizer que então Pedro está fazendo o que? Lavando as redes. Quem está lavando a rede é porque já pescou. Mas nós conhecemos essa história. Jesus entra no barco, começa a pregar. Depois que Jesus termina de pregar, ele desce do barco? Não, ele chama Pedro de novo e diz assim: entra aqui, Pedro, André, entra aqui. Vamos para o alto mar e vamos pescar. Eles entram no barco. Eu imagino Pedro tinha acabado de lavar a rede, estava prontinha. E outra coisa que eu vejo aqui, não é a pregação dessa noite, mas eu preciso pincelar sobre ela. Deus sempre vai chamar alguém que já está fazendo alguma coisa ou tem alguma coisa para deixar. Portanto, se a preguiça tem tomado conta do teu coração, toma cuidado, porque Jesus ele vai chamar alguém que já está empenhado. Eu poderia ir um pouquinho mais longe essa noite dizendo para você o seguinte: que talvez Jesus olha para Pedro e fala: esse tem visão. Porque o pescador tem 2 formas dele pescar. O Tiago é pescador, sabe disso. Ele pesca ou com rede ou com vara e anzol. Amém? Só que o cara que quer pescar de rede, ele vai pegar muito ou pouco peixe? Muito. E o cara que pesca de vara e anzol? Se for bom igual o Tiago, é muito também, mas menos que a rede. Então, Jesus ele já começa a chamar um cara de visão. Espera aí,
está acostumado a pegar de rede, peraí que ele tem uma visão diferente. Queridos, eu quero profetizar na tua vida essa noite que Deus vai te dar visão nesses dias. Que Deus vai te dar visão, e não é visão pequena não, é de coisas grandes. Mas começa o projeto, começa a fazer as coisas, porque quando Jesus chegar e falar, não, vou chamar esse aqui, eu vou usar o talento que ele está tendo. E então, Jesus fala assim, agora vem para dentro do barco. Jesus começa a quebrar algumas estatísticas. Não se costumava pegar peixe de dia, porque à noite a lua batia na água, e como é que chama, Tiago, o negócio do peixe? A escama do peixe brilhava, ele sabia onde que ele podia jogar a rede. Mas Jesus fala, vamos de dia, era muito mais difícil. Mas quando Jesus determina a palavra, o milagre acontece, pode ser em qualquer tempo, em qualquer hora, em qualquer situação. Mesmo que todo mundo falou, não vai dar certo, quando ele libera a palavra vai dar certo. E então Jesus vai e fala assim, agora pode jogar a rede. Aí Pedro mostra a sua decepção dizendo, Senhor, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. O problema no nosso tempo nesses dias, queridos, é que a palavra não está na nossa boca e no nosso coração. Sabe por quê? A palavra de Deus ficou tão fácil na nossa vida, porque hoje se você não gosta de ler, o que você pode fazer? Ouvir. Se você não quer estudar uma palavra a fundo, você digita no Google, aparece a palavra para você. Se você não quer procurar no Google, você põe no YouTube e o cara já prega e fica tudo prontinho para você. Se você não quer fazer um esboço, você entra no YouTube e vê um esboço em PDF para você. Só que é uma geração que não lê a Bíblia. Pedro, ele fala assim, sobre a tua palavra, porque é o único jeito de nós combatermos o inimigo da nossa alma. Não existe outro meio a não ser a palavra. Aí você quer ser diferente de Jesus, porque Jesus, quando ele vai ser tentado, ele era o filho de Deus, ele podia estalar os dedos e o diabo podia naquela hora desaparecer. Mas o diabo vem tentar ele, Jesus está preparado, ele está de jejum, ele está orando. Termina esse tempo, o diabo vem tentar ele. Aí o diabo vai falar com ele, Jesus usa o quê? A palavra. E se a gente entendesse o poder da palavra da nossa vida, nós não ia passar perrengue mais. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, que tem duas coisas que tocam o coração de Deus. A santidade, porque sem a santidade, ninguém verá a Deus, amém? E a Bíblia diz também que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora eu quero levar sua mente a meditar. Como é que eu adquiro fé? A Bíblia fala o que? A fé vem pelo e ouvir o quê? A palavra. Você está entendendo porque falta fé no nosso coração? Porque é através da palavra que eu tenho fé. E se eu não tenho contato com a palavra, eu não tenho fé. Mas Pedro está dizendo uma chave aqui, sobre a tua palavra. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, eu profetizo fé na sua vida, porque essa noite é o que você está fazendo. E quando te faltar a fé, vai para a palavra. Sabe por quê? A gente esqueceu que a maneira de guerrear com o diabo é o seguinte: quando eu estou doente, é eu declarar a palavra. Diz, não, pelas pisaduras dele eu fui curado. Então eu não vou aceitar essa palavra na minha vida. Ah não, mas eu estou sendo tentado. Não, peraí, mas ele me garantiu. Ah, está faltando pão. Não, peraí, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ah não, mas eu estou sendo acusado e eu não posso ser perdoado. Não, se eu perdoar alguém, ele vai me perdoar também. É a declaração da palavra. E Pedro fala, sobre a tua palavra eu vou lançar. Quando ele lança a rede, a Bíblia vai dizer que eles começam a puxar e uma grande quantidade de peixe. Aí o que Pedro faz? Chama o outro barco, que o Lucas vai dizer que muito provável que seja o barco de Tiago e João. E Lucas vai dizer que eles eram sócios. E então eles começam a encher um barco, está quase afundando. Eles enchem o outro barco, e aqui o texto fala uma coisa linda, que os dois barcos vão a pique. Aí eu quero refletir com isso mais uma vez. Aqui eu tenho uma caneca com água, amém? Ela está cheia. Se eu puser metade em outra caneca, nós temos quantas partes? 2 meias, você concorda? O texto vai dizer que eles enchem um barco, o barco começa a afundar. Eles enchem o outro e os dois quase começam a afundar. Não fica metade com metade. É porque quando Jesus lança uma palavra sobre a sua vida, a bênção dele vem com boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Levanta a tua mão, eu quero profetizar isso para você. Quando você ouvir a palavra dele, você lançar o projeto debaixo daquilo que ele determinou, vai encher o teu barco, vai transbordar, você vai chamar a sua família, você vai chamar os seus amigos, você vai chamar todos aqueles que você conhece, vai começar a encher o barco deles, a ponto de quase se afundarem. Gostou dessa palavra? Agora vem a parte que Jesus fala assim, e aí, pescou?
Tá cheio os barcos? Aí Jesus fala assim, agora deixa tudo e vem me seguir. Por que que Deus faz isso? Por que que Deus fala assim, Abraão, você vai ser pai de uma grande nação? Ele fala assim, não, mas eu sou estéril, não, mas eu vou te dar o filho. Aí Deus dá o filho, Abraão está com fé. Agora Deus fala assim, mata o teu filho. Por que que Deus faz isso com a gente? Parece que Ele dá para tirar, mas não, Ele não quer que você seja preso a nada. E se Ele te chamou e você não tinha nada para deixar, Ele vai te dar algo para você poder deixar. Ah, então vem Pedro, não, mas você não tem nada? Não, peraí, deixa eu te dar primeiro. E Jesus ele estava dizendo o seguinte também, Pedro, fica tranquilinho, que quando você for andar comigo, não vai te faltar nada. Senhor, mas eu sei pescar, eu sou empresário da pesca, eu posso te dar muito mais do que isso. E então eles deixam tudo e seguem Jesus. E aqui começa a caminhada de Pedro, começou com vitória. Aqui o texto diz que Pedro fica assim, ai Senhor, afasta de mim. Aí ele fala assim, não, agora eu vou te fazer pescador de homem. Entende uma coisa, que Deus vai usar o teu talento para o reino. Deus nunca vai te chamar com uma habilidade que você não tenha. Se Ele achar que você tem que ter, Ele te dá ela. Para que você serve, crente? Como é que Deus te chamou? Você sabe fazer o quê? Porque aqui você entende que Jesus não mudou a ferramenta de Pedro. Pedro era pescador, pescava com rede. Aí Jesus fala assim, agora você vem que eu vou te fazer pescador de homem. Porque Jesus te chama no talento que você tem. Eu não sei o que você sabe fazer, mas usa isso que Deus entregou na tua mão para fazer a obra dele. Usa o que você tem de expertise para o reino dele. E aí começa a vida de Pedro. Começa a ver milagres. E então Pedro está olhando. E Pedro tinha uma característica, gente, muito estranha. Explosivo demais. Falava incompulsivamente. Um dia, você conhece essa história. Os discípulos estão no barco, Jesus sumiu. Está no monte orando. E olha para você ver que coisa, né? Tem vezes que o Senhor vem provar a nossa fé, nós estamos na metade do caminho, não é? Ele nunca prova no começo e no fim, Ele prova na metade do caminho. Aí eles estão lá na metade do caminho, a tempestade moendo, altas horas da madrugada, quando vê, alguém olha e fala assim, ixi, estão vindo um fantasma. Talvez Jesus estava com uma veste branca, não sei, meio amarela. E aí as ondas faziam assim, ó. Por que eles acharam que era um fantasma? Tinha hora que a onda fazia assim e Jesus sumia. Fazia assim e Jesus aparecia. Eles olhou e falou, é um fantasma, nós vai morrer tudo aqui agora. Fica assim não, crente, você já teve medo da mula sem cabeça? Fala a verdade. Do Saci Pererê? Tinha gente que ouvia o grito da mula sem cabeça. Como é que gritava, gente? Não sei como é isso. E os discípulos estão com medo, desesperados. Aí Jesus fala, ei, calma aí, sou eu, não temais. Dentro do barco, um discípulo, boca fedida, grita, é o Senhor mesmo? Sou eu. Se for o Senhor, deixa eu ir até aí. Quem que era esse discípulo? Pedro. Ele desce do barco, ele põe um pé lá, não sei se está firme, se não está, tomei com medo, coloca o outro, ele vai dar uns 2, 3 passinhos, Jesus está vindo ao encontro dele, aí ele começa a afundar, olha para a tempestade, Jesus pega na mão dele e fala, ô homem de pequena fé. Há quem diga que os discípulos falaram assim, Pedro afundou, mas ele bateu no peito e fala, mas eu fui o único que andei. Quem que você conhece que andou sobre as águas? Jesus e Pedro. Então olha, era um cara que falava assim, não, é isso, então eu vou, se lançava. Um dia, está o Pedro lá, os discípulos tudo reunidos, sentadinho, bonitinho. Aí Jesus está lá e fala assim, quem que o povo está falando que eu sou? Aí uns olham, uns falam que você é Elias, outros falam que você é Moisés, mas e vocês? Aí levanta um boca fedida lá dizendo, eu sei, o Senhor é o Filho de Deus. Quem que era, Cris? Pedro. Aí Jesus fala assim para ele, Pedro, bem disseste, porque isso não veio de você ou dos homens, quem te revelou foi o próprio Deus. Agora como é que pode um cara que é tocado, um cara que é afoito, um cara que é explosivo, e outra coisa, é um cara que andava com Jesus constantemente. Jesus tinha a multidão que só queria o milagre, ele tinha os discípulos que estavam sendo discipulados, mas ele tinha 3 que era mais íntimo, quem? Pedro, Tiago e João. O Pedro está lá no meio. Um dia eles estão num monte, os 3 dormem. Quando Jesus vai repreender, ele repreende quem? Pedro. Como é que pode isso? Aí um dia Jesus pergunta e Deus revela para Pedro e Deus fala na boca de Pedro. Mais um dia também, está todo mundo sentado de novo.
Aí Jesus fala assim: gente, eu vou morrer. Vão pegar o filho do homem, vão matar, vai dispersar as ovelhas dele. Quem que levanta para falar? Pedro. Senhor, não te deixes que isso aconteça. Não faças isso. Aí Jesus olha para ele e fala o quê? Para trás de mim? Satanás. Agora como é que pode? O Pedro que é revelado, Deus fala na boca dele que Jesus é o Filho de Deus. Agora o mesmo Pedro, na boca dele fala quem? Satanás. E é por isso que eu estou pregando hoje para gente frustrada. Não tem um pouquinho de Pedro aí dentro de você? Não tem um pouquinho de Pedro dentro de mim? Porque tem dias, queridos, que a gente está forte, disposto a romper uma multidão. Mas tem dia também que nós estamos só o pó da rabiola. Tem dia que a gente chuta o pecado e fala: pecado para cima de mim não. Mas tem dia que o pecado bate, eu falo: pode entrar, pecado, vem aqui. E o que eu quero dizer para você essa noite, que ainda tem jeito para a sua vida, meu querido. Eu quero dizer para você essa noite que esta palavra tem endereço certo e o Senhor está te chamando de volta. Esse aqui é um lugar para você recomeçar, e não importa o jeito que você caiu, aonde que você caiu, não importa aonde você está. O Pai não quer saber nem por onde você andou, o Pai te quer de volta. E então, o Pedro ali é repreendido. Jesus chama ele de Satanás. Tá bom, tem mais alguma coisa de Pedro aí, Juninho? Tem. Um dia estão reunidos de novo, eles estão conversando ali, e então Jesus fala: eles vão me pegar e vão me matar. Pedro fala assim: não, Senhor, não, com o Senhor eu morro, ninguém vai tocar no Senhor, eu morro junto com o Senhor na cruz. Aí Jesus olha e fala assim: ei Pedro, se você soubesse, o diabo queria se andar com você, eu não deixei. Não, Senhor, mas eu morro contigo. Ele falou: Pedro, você vai me negar. Isso mesmo. E Jesus falou que ia ser dali 2 anos? Não. Ele falou: agora, está pertinho, você vai me negar. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Não, mas peraí. Às vezes não acontece com a gente também? A gente sabe que é errado, a gente sabe que é o pecado, aí de repente vacilei e caí lá. Aí a gente olha e fala assim: não, mas ele sabia. Tá, mas Pedro também sabia. Pedro também sabia. Jesus falou: Pedro, você vai me negar. Aí você conhece muito bem a história. Fizeram a ceia, agora vão subir no monte. Estamos lá, chegam os guardas, Judas chega, sabe da história, não é? E quando eu prego essa palavra para jovem, eu gosto de fazer uma analogia dos tempos atuais. Imagina lá Jesus num grupo do WhatsApp. Se você é religioso, não se assusta não, não se frustra não, não fique escandalizado não, tá? Mas se ficar também, irmão, você tem que me perdoar, senão você não vai para o céu. Imagina, Jesus é o administrador do grupo, e nesse grupo tem quantas pessoas? 12, os discípulos estão lá e mais Jesus que é o administrador. Perto da hora ali aparece assim: Judas saiu. Aí eles olham: que estranho, Judas saiu. Já era o traidor. Eles estão no monte lá, o soldado vem, Judas vem dar um beijinho na face de Jesus, os guardas vêm para pegar. Gente, chega uma mensagem no grupo do WhatsApp: gente, vocês não sabem o que aconteceu. Tinha um aqui que arrancou a espada e cortou a orelha de uma pessoa aqui agora. Quem que era ele? Pedro. Gente, agora você imagina comigo, tá vindo um exército, tá vindo a tropa de elite da polícia. Você tem um canivetinho aqui, ó. Eles vão pegar Jesus, você arranca o canivete e fere alguém. Mandaram lá no grupo do WhatsApp: gente, ferrou. Pedro estragou tudo de novo. Aí ele corta a orelha, não é assim? Você já parou para pensar que ele podia ter dado uma facada na barriga, uma facada no pescoço? Por que ele corta a orelha do servo, do sumo sacerdote? Pedro não tinha intenção de matá-lo. Ele não era servo do sumo sacerdote? E a lei ia dizer o seguinte: para que ele se tornasse o sacerdote, ele teria que ser o servo do sacerdote e ir aprendendo. Mas ele não poderia ter defeitos e não poderia ter nenhum membro do seu corpo amputado, principalmente da parte direita. Então Pedro está dizendo o seguinte: pode pegar ele, mas você nunca vai ser sacerdote, que agora você está com a orelha cortada. Aí Jesus vai lá e fala assim: não, peraí, eu vou consertar.
Aí Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, você sabe, você está vivendo pela espada você vai morrer. Gente, o que um discípulo estava com uma espada na cintura? Ele não andou com Jesus, ele não sabia. E é por isso que eu quero dizer para você, querida, eu não sou a favor de ninguém viver no pecado. Mas se você está frustrado na sua casa essa noite, eu quero te dizer que o Senhor conhece o teu coração. E você está dizendo: ah, mas eu sabia e pequei, ah, mas eu sabia e fiz. Será que vai ter solução para Pedro, um homem desse? Quando de repente eles são presos, Jesus é preso, os discípulos se espalham. Mas aí Pedro está num lugar, as pessoas chegam nele. E aí para mim Pedro aqui faz uma das piores peripécias da sua vida. As pessoas olham e falam assim: ei, peraí, você não andava junto com Jesus? O que Pedro fala? Eu? Jamais. Negou uma vez? Tá. Mas agora vai além, alguém olha para ele e fala assim: você andou, eu te vi junto, você fala igual ele, você veste igual ele, você tem o jeito dele. Pedro fala o quê? Eu? Jamais. Outra pessoa olha e fala assim: não, você sim eu vi. Aí o galo canta. Eu quero ministrar algo sobre a sua vida, você que está me assistindo essa noite. Não adianta você ficar fugindo da presença de Deus. Sabe por quê? Uma vez você foi tocado por Ele. E sabe o que aconteceu? Você fala como Ele, você tem o jeito dele, você tem o sotaque dele, você se parece com ele. E tem pessoa que olha para você e olhou uma vez e falou: você não pode fazer isso não, você é crente, rapaz. E deixa eu dizer uma coisa para você, essa mensagem tem endereço certo. Ele está te chamando de volta essa noite. E você está dizendo: não, mas eu neguei, não, mas eu pequei, não, mas eu briguei, não, mas eu fiz isso. Ele não quer saber de nada disso, ele quer você de volta. Porque aqui vai acontecer o seguinte. Nós chegamos no texto que estamos aqui. Os discípulos estão frustrados. Seu mestre se foi. Ele aparece uma vez ou outra e eles estão agora pensando: o que nós vamos fazer? E é o texto que lemos essa noite. Pedro, quando ele se frustra, ele volta para a pescaria. E é isso que aconteceu com você. E você está tentando fazer alguma coisa, e eu quero dizer para você hoje um recado de Deus para a sua vida: não vai dar certo. Aí você está pensando: será que é Deus falando? Tira suas dúvidas aí. Por que você passou agora na internet para ver essa palavra? Foi coincidência? Você largou tudo e está tentando voltar para a velha vida. Não vai dar certo, meu querido. O peixe fisgado, ele briga, machuca a boca dele, mas o pescador traz ele de volta. Jesus te pescou um dia. Não adianta você correr, não adianta você fugir. Você é dele, pronto, acabou. Aí sabe o que aconteceu? Ele volta para a velha vida. E o Pedro que fala: eu vou voltar a pescar. E os outros discípulos: nós vamos também. Só que aí acontece uma coisa que eu acho muito linda na palavra de Deus. Jesus, ele vai sempre te lembrar da tua essência, da onde você caiu, mas da onde que ele te chamou também. Porque então eles estão no barco pescando e olha, parece que acontece tudo de novo. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam: não. Agora diz o texto: então disse: lançai à direita do barco, e assim fizeram. E já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade. Mas o texto também vai nos dizer que mais uma vez, olha o verso 3, disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram os outros: também nós vamos. Saíram, entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Só que aí Jesus fala: tem peixe aí? Não, não tem não. Aí ele fala assim: então joga a rede do lado direito. Peraí, parece que eu conheço essa história. É o princípio da vida de Pedro. Jesus chama ele, estava frustrado porque não tinha pegado nada. Mas agora quando Jesus vai chamar Pedro de volta, ele está dizendo o seguinte: lembra aquela vez? Porque agora o texto vai dizer o seguinte: que ele lança a rede, pega os peixes. E engraçado que esse texto traz uma riqueza de detalhe dizendo o seguinte: que na praia já tinha churrasqueira. E o que tinha na churrasqueira? Peixes e pão. Por que Jesus pediu peixe então? Porque eu acredito que Jesus queria lembrar assim: ó, lembra quando eu te chamei? E é isso que Jesus está fazendo com você aqui essa noite. Lembra de quando eu te chamei? Lembra o lugar onde tudo começou? Lembra quando eu te chamei e a gente era um só? E Ele está te chamando de novo. Ele está te chamando de novo. Ele está te chamando de novo. E então eles pegam os peixes. De repente alguém olha. Aqui fala o discípulo que ele amava, né? E ele fala assim: Pedro, é o Senhor. Aí Pedro faz o quê? Pula na água, porque estava despido. É isso que muitas vezes o diabo faz com você. Ele te frustra, ele faz você voltar para a velha vida,
e agora você está aí despido. E essa noite, ao ouvir essa palavra, você está sentindo um pouco de vergonha. Mas dentro do seu íntimo, tem uma palavra de Deus gritando dentro de você: volta, vem de novo. E aí eu vou encerrar a palavra dessa noite. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão, ouvindo que era o Senhor, cingiu com a sua veste, porque havia se despido, e lançou-se no mar. Eles vão para a praia, ninguém queria perguntar se era Jesus, mas esse é o foco da palavra essa noite. Depois de ter comido, perguntou Jesus: Simão, filho de João, ama-me mais do que todos esses outros? Jesus está aqui dizendo do amor agapéu, dizendo o seguinte: Pedro, dentre esses que estão aqui, você me ama mais? Porque você foi aquele que falou que ia comigo para a cruz, e você pisou fora. Aí Pedro disse assim: olha, ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Então primeiro ele fala: mais do que esses? Sim. E você me ama? Então vai apacentar. Agora ele diz assim, pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, interdito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. Queridos, essa noite Deus está te chamando porque Ele conhece teu coração. E sabe uma coisa que eu acho tremenda? Eu quero chamar o ministério de louvor aqui já. Uma coisa que eu acho tremenda é que quando você vai consagrar alguém, ou quando você vai chamar alguém, você olha para as características, e a gente procurar características boas, não é assim? O Marquinhos foi consagrado aqui, o Luizinho foi consagrado aqui há dias atrás. E aí você vai procurar características boas. Ninguém quer olhar para as características ruins. Agora eu fico imaginando Jesus aqui, como é que ele vai consagrar Pedro? Explosivo, sem sentido algum, negou ele. Gente, se chegar alguém aqui na igreja agora, a gente ficar sabendo, esse aí negou Jesus, como é que chama ele para pastorear? Mas Jesus conhecia o íntimo do coração. E então Jesus vai lá e fala assim: Pedro, você me ama? Jesus está dizendo assim: lembra que você negou? Lembra que você errou lá atrás? Mas apacenta as minhas ovelhas. É mais ou menos como aconteceu no Calvário. A gente fica preocupado: será que aquele fulano vai para o céu? Porque olha o que ele está fazendo. Será que aquele vai para o céu? Olha como é que ele está fazendo. Jesus inaugura o céu com um ladrão. E você está aí na tua casa pensando: será que eu sou digno? Jesus, ele inaugurou o céu com um ladrão. Agora ele pega um cara para ser pastor, que não tem a mínima condição de ser pastor. Mas ele está dizendo: você me ama? E essa noite eu quero desafiar o teu coração. Você ama Deus de verdade? Você ama Jesus do fundo do seu coração? Eu não acredito que não seja isso, porque você está aí ligado na sua casa. Tem gente aqui falando: graças a Deus, segunda vai voltar os cultos ao normal e nós vamos romper. Quantos anos você está servindo ao Senhor? Você pode ter vacilado, você pode ter tropeçado, caído, mas hoje Ele está dizendo: venha apacentar as ovelhas. É o propósito do Pai. Ele vai te chamar, Ele vai te usar para as ovelhas. Eu não sei o que você fez essa noite, mas Ele está te convidando para voltar. Eu não sei aonde você está, mas Ele está te chamando para voltar. Tem gente que está pescando, voltou para a velha vida. Deus está dizendo: venha apacentar. Pode continuar pescando, mas o propósito é maior. Jesus chama Pedro, e ele talvez ali, ele olha para a água, ele olha para o barco, e ele fala assim: como é que eu vou andar com esse homem? Lá na frente Pedro vai entender. É como se Jesus dissesse assim: Pedro, pode deixar da água aí, um dia eu vou te fazer andar sobre ela. É Pedro não perguntar: quanto que eu vou ganhar? Quanto que vai custar para mim? Eu estou deixando a empresa. E Jesus está dizendo: Pedro, pode deixar a empresa, pode deixar a casa, pode deixar o barco. Sabe por quê? Eu vou te dar a chave do céu. Senhor, mas e a minha casa? Não, eu vou te dar uma chave do céu. Mas eu sou indigno. Tudo bem, eu vou fazer uma rocha em cima de você, e eu vou edificar a minha igreja sobre você. Na sua casa, feche os seus olhos, se coloque em pé.